Hi, Teacher Jana here, tudo bem? Como é que vocês estão? Brasil! Hoje nós estamos aqui nesse perfil fazendo live com vocês. E o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre a jornada bilíngue da infância, né? O nosso programa aqui de inglês para as crianças. Então, eu sou a Jana e eu ensino seu filho a falar inglês fluente na infância. Mesmo que você não saiba nada de inglês, mesmo que você não seja bilíngue, você pode ter um filho bilíngue. E nós vamos falar justamente disso hoje, os benefícios de você ensinar inglês para as crianças. Por onde começar, né? Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que é pai, mãe aqui de crianças entre 3 e 8 aninhos, nós estamos aqui para ajudar você nessa jornada, tá certo? Então, esse programa foi criado para ajudar você a guiar o seu filho no aprendizado de inglês de forma natural, de forma divertida, né? Garantindo aí que seu filho esteja preparado para as melhores oportunidades de um futuro brilhante, incrível, né? Que o bilinguismo propõe aí, proporciona para todos nós. Então, vamos explorar esse tema do aprendizado de inglês na sua casa, que vai transformar a vida dos seus filhos e como você pode começar essa jornada do bilinguismo, né? E aproveitando aí para começar a conduzir o seu filho nesse caminho do bilinguismo que vai gerar as vantagens cognitivas, acadêmicas, né? Que vai trazer para o seu filho futuras oportunidades profissionais, que é isso que o bilinguismo oferece para a gente, tá? Então, o que é e o que não é esse tema? Então, a gente vai tratar aqui de todos os benefícios de você educar o seu filho de forma bilíngue. E o que não é esse tema, né? Não é sobre você forçar na sua criança uma forma rigorosa de ensino, algo estressante que vai colocar pressão em cima dessa criança. Então, a gente vai abordar aqui a leveza, a tranquilidade da metodologia natural, que vai ser aquela que vai promover a imersão. A gente não vai focar nos métodos tradicionais, rígidos, né, de ensino de língua inglesa, que ficam com muito foco excessivo em gramática, né? Mas do contrário, nós vamos tratar aqui da maneira natural, lúdica, envolvente, de integrar o inglês no cotidiano do seu filho, tá certo? Então, vamos entender aqui por que é que esse tema é uma grande oportunidade para você que é mãe, para você que é pai e também para a sua criança, né? Por que esse tema é uma grande oportunidade? Gente, é uma oportunidade única para você que é mãe, para você que é pai, porque vai te permitir proporcionar para o seu filho uma vantagem, né? Uma vantagem cognitiva desde muito cedo, tá certo? Então, o que acontece? Desde muito pequena, a sua criança ela vai ter uma vantagem significativa no campo acadêmico, nos aspectos cognitivos de aprendizado, inclusive de outras matérias, não só de inglês, tá? Então, para sua criança, você como mãe, você vai sentir essa grande vantagem, essa grande oportunidade de ter o seu coração tranquilo, porque você está realmente proporcionando, fazendo uma escolha muito acertada para o futuro do seu filho. Você vai estar proporcionando para ele, entregando para o seu filho essa ferramenta que vai colocar ele em vantagem no futuro, em vantagem para aprender, em vantagem para ter segurança no falar. Sabe aquela coisa assim de você estudou inglês anos e anos, aí chega na hora de falar, você dá aquela gelada? Pois é, o seu filho não vai passar por isso. Por que ele não vai passar por isso? Porque ele começou cedinho, porque inglês para ele é algo do dia a dia, é algo normal, é algo que essa criança está vivendo, convivendo, fazendo de forma natural. Então, para você, mãe, a grande vantagem desse tema, a grande oportunidade desse tema é a tranquilidade do seu coração. Epa, fiz uma escolha acertada aqui para o futuro do meu filho. Fiz uma escolha que realmente vai conduzir a minha criança para uma jornada de sucesso. Sabe assim, porque a gente que é mãe, a gente sabe, né? As nossas escolhas, elas têm um impacto profundíssimo na vida dos nossos filhos. As nossas escolhas, elas têm um impacto determinante em quem essa criança vai ser lá na frente, em que essa criança vai pensar, como que ela vai se comportar em sociedade. Então, assim, a pressão no coração da mãe, ela é imensa, né? E além da gente formar um ser humano
a gente também precisa pensar no aspecto global, dessa criança estar preparada para o futuro, dessa criança estar preparada para as oportunidades que vão aparecer na frente dela. Então, sem sombra nenhuma de dúvidas, o inglês é uma das escolhas mais acertadas que a gente faz como mãe, tá? Porque se ele não usar o inglês para trabalhar, ele vai usar o inglês para estudar. Ele vai usar o inglês para assistir filme, ele vai usar o inglês para viajar. Então, jamais, essa é uma das ferramentas que jamais vai ser algo inútil, inutilizado para essa criança no futuro, sabe? Então, você pode ter esse sossego, você pode ter essa tranquilidade de saber que seu filho vai estar em boas mãos, vai estar com uma grande ferramenta à disposição dele, tá certo? E para a criança, né? Quais são as vantagens? Qual é a grande oportunidade desse estudo de inglês, dessa exposição ao inglês desde pequenininha? Por que para criança isso é uma oportunidade, né? Gente, aprender o inglês é algo que faz abrir portas. Como assim? Se você for no Google agora e digitar uma pesquisa sobre qualquer tema que seja, ver aí um tema da sua área de conhecimento, você vai ter um número X de resultados. Vamos supor que a gente pesquisa aqui sobre, não sei, como construir uma casinha de cachorro. E você vai perceber que tem um número X de resultados. Quando você pesquisa isso com os termos corretos em inglês, você vai ter muito mais resultados, sabe? Então, assim, você está abrindo as portas do seu filho, as portas do mundo para o seu filho. De que maneira? Entender que seu filho vai ter acesso a muito mais conhecimento. Ele não vai mais estar limitado ao conhecimento que foi produzido ou traduzido em português. Percebe? Então, você já vai estar abrindo para sua criança um sem número de oportunidades de aprendizado de coisas que foram produzidas em inglês. Então, você vai estar abrindo portas para as melhores oportunidades acadêmicas e profissionais do futuro do seu filho. Então, lá na frente, quando ele precisar fazer uma entrevista, quando ele chegar para fazer uma prova, se candidatar a uma vaga de emprego, e essa prova tiver alguma pergunta em inglês, e essa prova precisar de uma redação em inglês, o seu filho vai estar preparado. Ele não vai tremer e pensar, nossa, ai meu Deus, eu vou ter que escrever em inglês, eu vou ter que falar em inglês. Não, para ele isso já é uma coisa assim tão normal, tão natural. Então, você já vai estar colocando ele na frente, sabe? Outra grande vantagem para essa criança é desenvolver as habilidades cognitivas e sociais também. Então, a pessoa, quando ela é bilíngue, gente, ela tem uma característica, parece que dá um estalo nela, sabe? No funcionamento cerebral dela. Porque quando a gente aprende inglês, a gente aprende também cultura, a gente aprende também costumes, a gente aprende também tantas outras coisas que vêm no pacote, sabe? Você vai aprender um pouquinho de literatura, você vai aprender um pouquinho de cultura, você vai aprender um pouquinho de como funciona o mundo, você vai perceber que o mundo é muito maior do que aquilo que você está vendo aqui ao seu redor, sabe? Então, assim, você vai colocar todas essas questões ao alcance do seu filho, sabe? Olha o poder que isso tem. Imagina, a criança já crescer sabendo, né, desse universo maravilhoso, dessas questões todas, da diversidade cultural, alcançar mais pessoas, ser capaz de se expressar em outra língua, sabe? E assim, falando de forma segura, sabendo o que está fazendo, entendendo bem aquilo que escuta. Isso não tem preço, gente, isso não tem preço, é uma vantagem maravilhosa. E pra gente que é mãe, né, você pensa, você saber que você está fazendo um investimento no futuro do seu filho, sabe? Assim, garantindo para ele acesso de uma forma muito profunda. Então, assim, pra gente que é mãe, sem sombra de dúvidas, é uma paz que a gente pode ter, né? Então, garantir ali que os nossos filhos não vão enfrentar as mesmas limitações que talvez você passa, ou que seu marido passa, por não saber inglês, né? Quantas vezes eu já vi essa história se acontecer aqui na minha frente, a pessoa chega e fala, consegui a vaga de emprego dos meus sonhos, eu preciso aprender inglês em 2, 3 meses. Gente, é muita tensão, é muito sofrido, é muito difícil, normalmente não dá tempo de estudar tudo que precisa, a pessoa não tem nem tempo de raciocinar, de processar o funcionamento da língua de direito, e é caríssimo. É caríssimo você aprender inglês rápido, sabe? Com uma aula VIP, focada. Vamos supor que você tenha muita grana, que você tenha todo o tempo do mundo, que você consiga fazer imersão aqui de 8 horas por dia estudando inglês. Vai ser muito difícil ficar fluente num curto período de tempo.
E normalmente a rotina não é essa, né? Normalmente a rotina de um adulto que precisa aprender inglês envolve manejar trabalho, família, faculdade e conciliar tudo e conseguir ainda ir para academia e dar atenção para o cônjuge ou para o namorado ou para sua rotina, enfim. Então você tem que ter um monte de equilíbrios, você tem que equilibrar tantos pratos para você conseguir aprender o inglês, né? Que isso torna o aprendizado algo muito, muito mais difícil para um adulto do que é para uma criança, tá? Então você vai conseguir driblar essa dificuldade que você tem ou que você teve para aprender inglês na vida adulta. O seu filho não vai precisar passar por isso, tá? Ele já vai crescer sabendo, ele já vai crescer fluente. Olha só que coisa maravilhosa, tá? Então, a gente precisa lembrar que eu tenho os casos, né? As pessoas que me acompanham aqui, né? No caso da Vi com a Mel, que é a filha dela, né? O que acontece? Eles estavam buscando, né, oportunidade para a filha dela aprender inglês, e aí perceberam que o cursinho tradicional era caríssimo e que tinha pouquíssimo contato com o inglês, até que eles me encontraram e perceberam que era possível sim introduzir o ensino de inglês na casa deles, né? Dentro de casa, sem precisar de mais um deslocamento, sem precisar de mais uma matrícula caríssima, sem precisar de um monte de outras coisas. Então, eles já começaram a introduzir o inglês na vida dela, né? Começaram com uma metodologia que realmente funciona, que é a abordagem do método natural, que vai fazer com que essa criança aprenda inglês de forma leve, de forma tranquila, sem grandes pressões, sabe? Então, a gente precisa ter clareza disso daqui. A gente não vai entregar para os nossos filhos uma metodologia que vai deixar essa criança mais estressada, sabe? Ou que vai deixar essa criança com medo de não dar conta, colocando provas, né, para a criança fazer, exigindo tradução, ficar xaropando o juízo do menino com tanto de coisa que não precisa, tá certo? Então, assim, a gente precisa saber o que fazer com a minha criança. Tá bom, já, então vamos lá, de forma prática, né? O que eu posso fazer na minha casa para ajudar os meus filhos? Lembrando, eu não sou fluente em inglês, na verdade eu tenho até um pouco de trauma de inglês. O que eu posso fazer para ajudar os meus filhos? Primeiro ponto, você vai estabelecer aí na sua casa uma rotina de inglês. Como assim uma rotina de inglês? Todos os dias o seu filho escova os dentes, todos os dias o seu filho toma banho, todos os dias ele se alimenta, todos os dias ele faz uma série de coisas. Todos os dias também vai ter um momentinho que vocês vão dedicar para o inglês, tá? Então começa a pensar aí. Não é uma mudança radical. Não, gente, é poucos minutos por dia, tá? Nós estamos falando aqui de, nesse início, 5 minutos. Depois você aumenta para 10, depois você aumenta para 15, tá? Seguindo o que a teacher ensina aqui nesse perfil para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar escolhendo uma música para essa criança aprender em inglês, tá? Começa com uma musiquinha e aí vocês escutem essa música. Vamos supor que a gente pode começar com uma música que fale sobre rotina, a rotina do dia a dia. Que hora que você vai colocar essa música? É na hora do lanche? Escolhe uma musiquinha que ensine sobre comida, sobre o lanche, sobre as bebidas que a gente consome, sobre a refeição que a gente faz, tá? Então, uma música relacionada ao contexto daquele momento que você está vivendo. Então, você já iniciou a sua rotina bilíngue com esse pequeno passo, sabe? E aí, você estabelecendo essa rotina, daqui a pouco vocês vão pegando os próximos passos para aprofundar e você poder ajudar cada vez mais o seu filho a se tornar fluente em inglês de forma rápida, tá bom? Então, assim, não é simplesmente ensinar um monte de palavrinhas, não. É você colocar para o seu filho o inglês inteiro, o inglês com contexto, porque assim ele vai conseguir desenvolver a fluência de forma profunda, de forma verdadeira, conhecendo o inglês da mesma forma como ele conhece o português, dominando as duas línguas simultaneamente, porque é isso que é crescer bilíngue, tá certo? Então aí você pode pensar, nossa, muito interessante, tá, beleza, mas eu não falo inglês, como é que eu posso ajudar o meu filho, né? Então, assim, reforçando exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Você não precisa saber inglês, mas você tem um monte de coisas para te ajudar, né? O primeiro são os aplicativos que você pode usar. As histórias que você pode usar, que tem áudios, né, em inglês que você não precisa falar e a sua criança vai conseguir ter acesso. Então, assim, a gente precisa utilizar esses recursos
para criar esse ambiente aí dentro da sua casa. E eu já reforço com você, a sua casa é o ambiente de aprendizado mais poderoso e mais eficaz para o seu filho aprender uma segunda língua, tá? Por que é o ambiente mais poderoso e mais eficaz? Porque, infelizmente, lá no cursinho, o seu filho vai passar anos e anos e anos estudando para atingir, no máximo, o nível intermediário. É muito lento o processo, é muito desacelerado. Na verdade, chega até a se subestimar demais a capacidade das crianças de aprender. Infelizmente, essa é a realidade. Me diz aí se você não conhece ou se você não é mesmo essa pessoa que passou anos e anos e anos no cursinho de inglês e não aprendeu inglês de verdade. Quem aqui conhece a criança que ficou lá anos e anos e anos no cursinho e quando precisou falar, quando precisou viajar, deu aquela travada, passou mal, teve piriri, né? Então, assim, essa é a realidade. Na sua casa, quando você assume o protagonismo, né, dessa decisão de tornar os seus filhos fluentes, isso acontece com muito mais eficácia, com muito mais poder, com muito mais profundidade, utilizando aqui, a única coisa que você precisa saber é a metodologia correta, tá? Porque aí você vai ajudando o seu filho com passo a passo, que é testado, aprovado e que vai realmente fazer toda a diferença para a sua criança, tá? Então, por favor, comece, né? Você tem condição. Você não precisa ser fluente para isso, né? Estão aí os aplicativos, os recursos, os vídeos, né? Os livros, tudo isso ao nosso dispor para a gente conseguir realizar essa demanda, tá certo? E você pode pensar também assim, ah, não, eu não vou ter tempo para acompanhar isso, não. Minha vida é muito corrida, eu tenho muita coisa para fazer. Gente, olha, se tem um negócio que eu posso falar para vocês que eu entendo é de correria, sabe? A teacher aqui, sou mãe de 6 crianças, não sei se vocês sabem disso, né? São 6 filhos aqui, a gente tem bastante filho, graças a Deus, a nossa alegria, a alegria da nossa vida são os nossos filhos. E, assim, tiro, porrada e bomba, é correria o dia inteiro, e a gente é homeschooler, as crianças estudam em casa, a gente tem também a empresa, né, a gente conduz aqui o aprendizado das crianças, então assim, é muito corrido, se eu fosse pensar na minha correria, eu não ia fazer nada. Então, o que a gente vai fazer com a nossa correria? A gente primeiro precisa entender, de verdade, é corrido para todo mundo mesmo. Mas eu, como mãe, tenho essa condição de tomar essa decisão importantíssima para o futuro dos meus filhos, né? Então, você pode se aliviar também, porque você não precisa fazer uma grande mudança, uma grande revolução na rotina do seu dia a dia para inserir isso, porque é muito simples. É muito simples esse contato com o inglês para que a criança fique fluente. Você não precisa de horas e horas de dedicação. São alguns minutos por dia para ali integrar nas atividades diárias, não é inventar a roda, sabe? Você vai pegar a rotina que você já tem e vai usar isso para começar a assistir, por exemplo, um desenho que a criança gosta. Ou um pequeno passo aqui. Vamos assistir um desenho com a criança em inglês, no café da manhã, no lanchinho da tarde, sabe? Usando aí o tempo que vocês têm, no máximo, uns 15 minutos, antes de dormir, sabe? Para quem tem esse costume, vamos inserir orações também na vida da criança em inglês. Então, assim, não precisa se preocupar com essa questão de tempo, porque é só um ajeitamento, sabe? A gente vai fazer uma adequação e essa adequação vai ajudar o seu filho a ser fluente, tá? E aí você vai pensar assim, ah não, criança, né, não tem muito compromisso. Ah, meu filho é muito pequeno, será que ele vai ter compromisso? Eu acho que vai ser melhor aprender na adolescência, quando essa criança tiver mais responsabilidade e tal, assim. Gente, olha, fica o meu alerta. É possível aprender inglês em outras etapas da vida? Claro que é. Claro que é possível. Os adultos aprendem, os adolescentes aprendem. É claro que é possível. Mas quanto mais o tempo passa, mais a dificuldade aumenta, tá? Então, iniciar na infância tem benefícios muito significativos pra gente desver, né? Ah, eu não quero mais saber, quero esquecer. A gente tem muitos benefícios em inserir o inglês na vida da minha criança e eu preciso levar isso muito em consideração.
sabe? Na adolescência, o que vai acontecer? Essa criança ela vai passar por mudanças no corpo, ela vai estar gerindo um monte de mudanças hormonais, ela vai estar crescendo, ela vai estar preocupada com tanto de outra coisa, ela vai estar assumindo cada vez mais responsabilidade no campo social, às vezes até de um trabalho, ela vai estar estudando muito mais matérias, ela vai estar preocupada, pressionada por um vestibular, né? Agora, a criança não, a criança é diferente, a criança ela tem já essa capacidade natural, né, da plasticidade cerebral, a plasticidade cerebral dela tá no auge, que ela tem uma capacidade incrível de absorver e aprender novos vocabulários, novas palavras, novas estruturas. Então, assim, a gente precisa aproveitar essa grande janela de aprendizado, né, essa grande oportunidade da janela de aprendizado da infância, essa questão também de que a criança é naturalmente um aprendiz, né? Você senta com ela e ela não põe resistência, né? Ela quer aprender para ela é algo natural. Então, absorver novos idiomas nessa fase da vida é muito mais tranquilo, tá? É muito mais intuitivo, é muito mais simples. Então, quanto mais cedo a gente começa, mais poderoso vai ser esse investimento de tempo na vida da criança, na vida da mãe, na vida da família. Então, ele vai desenvolver uma base muito sólida de aprendizado de inglês, sabe? Ele vai crescer com essa base, ele vai aprimorar cada vez mais, ele vai desenvolver cada vez mais, entende? Então, assim, quando chegar na adolescência, o inglês para ele já vai ser uma ferramenta de estudo. O inglês para essa criança vai ser algo muito íntimo, algo muito conhecido, algo que não faz ela se sentir nervosa. Então pensa, no vestibular, no Enem, inglês já está garantido para o seu filho. Olha só que vantagem, né? Então, e também vai ser uma ferramenta de aprendizado lá na vida acadêmica, lá na faculdade, no curso de nível superior. Então, se o seu filho, ele não vai tremer de pensar que tem um artigo em inglês, que ele precisa ler para compor um trabalho, uma monografia, uma pesquisa. Ele simplesmente vai usar, porque é algo que é natural para ele, é tranquilo. Inglês? Poxa, inglês? Qual que é a dificuldade com inglês? Por que as pessoas acham inglês tão difícil, algo tão simples? Sabe? Então, assim, quanto mais cedo começar, mais natural, mais fluente o seu filho vai ser e o aprendizado também vai ser sempre cada vez mais natural, tá? Então, sem restrições aqui com relação a que idade começar, né? É importante que isso fique muito claro para vocês. E, assim, o seu filho vai ter as vantagens todas, né? De ter começado cedo, ou seja, de desenvolver essas habilidades de falar, né? Porque quando a gente começa cedo, a gente aproveita que a criança está desenvolvendo ainda o aparelho fonador dela. Ela não tá assim com os fonemas, né, típicos do próprio idioma muito arraigados. Ela ainda aceita muito bem a introdução de novos fonemas, né? Então, assim, para ela é mais fácil. Ela vai desenvolver uma pronúncia muito mais impressionante, né? Praticamente como a pronúncia de um nativo, ela não vai ter dificuldade de pegar os sons e de articular, vergonha, né? Porque às vezes a pessoa fica com vergonha de treinar o som do inglês. Eu lido com isso o tempo todo. Você ensina para a pessoa pronunciar o TH. Nossa, mas tem que pôr a língua para fora? Tem que pôr a língua para fora. Teve uma vez que eu tive que mostrar, né? Capturar a tela de uma artista pronunciando, né, como ela fazia para falar o nome dela, Elizabeth. E aí tinha que colocar a linguinha para fora assim, ó, Elizabeth, né? Aí eles acham aquilo esquisito, os adolescentes, os adultos. Nossa, colocar a língua para fora, que estranho. Não quero, sabe? Aí tenta falar com a língua para dentro e o som não sai, ó, Elizabeth. Ou ele sai com o som de F, ou com o som de V, ou então com outro som, com o som de Z, mas o som do TH mesmo é muito difícil sair, por quê? Porque não tem essa naturalidade, é muito difícil para eles colocar a língua para fora, e aí fica nesse sofrimento, entendeu? Então a gente evita essas coisas quando a gente coloca os nossos filhos para aprender desde cedo. Eles vão crescendo com essas coisas numa normalidade, numa naturalidade incrível, impressionante mesmo, tá? Então, essas são as grandes vantagens, né? Às vezes vocês ficam com medo, mas não precisa ter esse medo. E assim, outra coisa também muito importante da gente entender é os erros que você precisa evitar, tá? Nessa jornada que você vai começar aqui hoje. Evite isso de imaginar que você precisa forçar essa criança a ficar longas e longas horas estudando inglês de forma rígida, né? Entendendo gramática, expondo essa criança a coisas que não tem nada a ver, sabe? Não precisa disso. A gente tem que lembrar que nós estamos tratando aqui de crianças, tá?
A criança ela tem uma forma própria de ser, de se comportar, de agir. Então, essas atividades, elas têm que ser pensadas para levar em consideração que, às vezes, essa criança, ela não vai conseguir prestar atenção em algo por mais do que poucos minutos. Então, a atividade precisa ser variada, né? A cada 5 minutinhos a gente troca, a cada 7 minutinhos a gente muda o foco. A gente coloca essa criança para se movimentar. A gente coloca essa criança para levantar, para sentar, para gesticular. Né? Então é muito importante levar isso em consideração, porque senão o que a gente vai fazer? A gente vai causar estresse, desmotivação e trauma de inglês, que eu acho que assim, todo mundo aqui conhece ou passou por isso, né? De que esses métodos muito focados em regra gramatical pega o aspecto mais complexo da língua desde o início, sabe? É muito importante a gente evitar isso, porque isso traumatiza. Né? Eu vou começar a estudar inglês. Que legal, maravilha. Tá aqui. Que hora que você usa o do e que hora que você usa o does? Eu sei lá o que é do e o que é does, sabe? Então, assim, a gente não precisa traumatizar os nossos filhos dessa forma. A gente pode ensinar o inglês da mesma forma que a gente ensinou o português. Você não ficava lá falando de desinência verbal com seus filhos pequenininhos. Você não ficava falando pro seu filho, isso aqui tá no presente, isso aqui tá no passado, isso aqui tá no futuro. Isso aqui é um adjetivo, o adjetivo vem em tal posição na frase. A gente não faz isso, né? Então, a gente precisa entregar para essa criança o jeito certo, né, de você fazer isso é você integrar o inglês nas atividades diárias dessa criança, né, de forma lúdica, de forma envolvente, mostrando para ela que aquilo é importante para você como mãe, tá? Aqui fica um plus, uma dica extra. É muito importante a criança entender, sentir e ver que aquilo é importante para você como mãe, para você como pai, porque dessa forma o coração dela vai ser envolvido nessa atividade também. Então, faça isso de forma leve, sabe? Faça isso de forma natural, com músicas, com jogos, com aplicativos educativos, né? Para você poder realmente tornar o aprendizado algo natural aí da sua rotina, da sua casa. E aqui a chave é justamente isso, é a consistência, ou seja, você vai começar e vai continuar. É claro que pode ter pausas, né? O processo não está escrito em pedra, você consegue ter uma pausa ou outra e seguir adiante, não precisa desistir porque pausou, mas a consistência e olhar nos olhos dessa criança, encorajar de forma positiva, sabe? Reconhecer o esforço, reconhecer as coisas boas, são fundamentais para manter essa criança interessada e motivada a continuar aprendendo cada vez mais, tá certo? Então, vamos incorporar aí na nossa rotina essa nossa decisão. O primeiro passo é a gente incorporar essa nossa decisão, né? E eu queria encerrar aqui, né, com uma dica prática, né? Um pequeno passo para você começar a aproveitar imediatamente esse método, né? Essa decisão dessa jornada bilíngue que vai começar aí na sua casa. Então, a maneira simples de você começar é hoje escolher um desenho dos que a criança mais gosta, faz aquele auê gostoso, sabe? De mãe quando vai contar que vai viajar de férias, faz aquele auê gostoso. Olha só, a mamãe descobriu um negócio muito importante, eu quero que você saiba, né? Então, olha só o que acontece. O fulano de tal, o nosso personagem, sei lá, o Star Wars, o Hulk, o Sonic, a Jessie, eles falam uma língua diferente da nossa. Vamos ver como é que eles falam na língua deles? Eles falam inglês. E aí você vai e coloca o desenho lá por não mais do que 5 minutos, para que essa criança não fique assim, né, chocada de não estar entendendo nada. Depois você vai pegar com essa criança, vamos pegar umas imagens que apareceram na cena. Vamos supor que a cena aconteceu numa praia. Aí você vai pegar um flashcard de uma praia e vai colocar. Jana, não fala inglês. Coloca o seu celular para falar para você, tá? Você pode colocar a Alexa para falar, você pode colocar o Google Tradutor para falar. E aí você mostra a imagem, bota o negócio para falar e fala para a criança, vamos repetir com a mamãe? Beach, é a praia, né? Beach, né? Aí você pode colocar o sol que aparece lá, the sun, e assim você repete com a criança algumas palavras para ela já ficar antenada que ela aprendeu alguma coisa ali, tá certo? Então esse é um pequeno passo para você começar hoje mesmo a introduzir o inglês de forma divertida, de forma contextualizada
mas também aí, além de tudo isso, criar um momento especial para você estar com seu filho aprendendo inglês junto com ele, tá certo? Então era isso que eu precisava passar para vocês hoje, né? Se tiver ficado alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentem aqui para a teacher que eu faço questão de sempre acompanhar, né, de ajudar vocês, caso tenham alguma dúvida, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia. E se tiverem perguntas, manda aqui para a teacher que a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Um beijo, obrigada e até a próxima live na sexta-feira à tarde. Fiquem com Deus, até a próxima.